O Facebook decidiu não cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determina a censura de contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na rede social fora do Brasil. Em nota, a empresa afirmou que vai recorrer ao plenário do Supremo e, enquanto isso, manterá as contas no ar. Na véspera, o Twitter já havia declarado que também iria recorrer, mas a empresa divulgou hoje que voltou a bloquear as contas sugeridas pelo ministro. Na quinta, Alexandre de Moraes ampliou o alcance da decisão que determinou a exclusão de contas de aliados e de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, investigados por suposta disseminação de fake news nas redes sociais. A exclusão faz parte do inquérito que apura alegados ataques a ministros da Corte e tem Moraes como relator. As recentes decisões do STF e atitudes tomadas por ministros não estão repercutindo bem entre internautas. Da manhã até o início da tarde desta sexta-feira, a hashtag STF Vergonha Mundial figurou assim na lista de assuntos mais comentados entre usuários da plataforma aqui no Brasil. Guilherme Fiuza, queria ouvi-lo sobre essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não contente com a censura dos perfis aqui no Brasil, ele determina agora que as plataformas retirem do ar as contas determinadas por ele também do exterior. Fiuza. Ô Vitor, só uma pergunta. O Twitter também decidiu não cumprir a nova decisão sobre bloqueio fora do país ou foi só o Facebook? Não, pelo visto o Twitter vai seguir a decisão. O Facebook é que vai aguardar o plenário. Então eu acho que essa decisão do Facebook já é o início de volta a um pouco de lucidez nessa história, né? Porque a gente está diante realmente de um ato monocrático, um ato que atropela qualquer garantia de liberdade de expressão. Um ministro sozinho decidindo, né, obrigando plataformas, que essas plataformas, a gente precisa dizer, elas são o ambiente da opinião pública, né? Se juntar o Twitter com o Facebook, dá uma boa parte aí do território digital mundial. Então, um juiz sozinho obrigar essas plataformas a silenciar 16 pessoas que ele escolheu com os argumentos que ele deu, que são vagos, né? Isso é muito importante, são argumentos vagos, né? Ele fala em subversão da ordem, propagação de ódio, é um negócio gravíssimo, né, em termos de precedente. E eu acho que a decisão do Facebook de não cumprir no exterior, porque, né, quer dizer, isso que eu falei até aqui agora é uma exorbitância sobre a liberdade de expressão, o direito à livre expressão dentro do país, as regras do país. Mas ele foi além, né? O Alexandre foi além, ele quer amordaçar o mundo. E isso o Facebook, então, disse, bom, aqui não posso, né, entendo que não vou cumprir, porque até aí o Twitter e o Facebook imediatamente tinham cumprido a decisão, sem questionar, as notas oficiais eram assim, né? Decisão judicial, vamos cumprir, né? Não entraram no mérito. E o que a gente viu também, o mais preocupante de tudo, na minha opinião, foi um silêncio ensurdecedor de boa parte aí da classe jornalística, de formadores de opinião, daqueles habituais defensores de liberdade de expressão. Nós aqui nos Pingos falamos enfaticamente sobre isso, né? Alguns outros também falaram. Agora, essa decisão, Vitor, do Facebook, eu acho que ela é um divisor de águas, porque aí, o que acontece? Esse STF Vergonha Mundial mostra, e agora não tem volta, mostra para o mundo como está agindo a Suprema Corte no Brasil. Até então, para os distraídos, né, para quem está acompanhando mais ou menos no exterior os acontecimentos no país, poderia colar, né, até porque o pessoal não se aprofunda muito, poderia colar essa história. Não, temos ali uma milícia digital a serviço de um grupo político no poder e tal. No momento que uma entidade do tamanho do Facebook diz que não vai cumprir uma decisão de um juiz brasileiro porque ela ultrapassa a própria legalidade, né? Ela ultrapassa as fronteiras do país, ou seja, ela tem uma ambição autoritária,
Isso vai chamar muita atenção, esse STF vergonha mundial. Eu acho que muda, quebra um cristal em relação a essa falta de reação às ações exorbitantes do STF. E aí, Vitor, a bola está com o Senado Federal, porque dentro do país, quem precisa rever conduta de juízes do Supremo e, eventualmente, no caso do Alexandre de Moraes, propor ou estudar o impeachment, isso aqui não é uma proposta, isso aqui é apenas uma constatação de que é uma conduta que está sendo questionada até no exterior, nesse momento, e é claro que o Senado precisa se debruçar sobre isso. Diga, Zé Maria. Vitor, o ministro Alexandre de Moraes quer ser o corregedor do mundo. É isso mesmo. Este inquérito, que eu chamo de coisa, porque não é exatamente um inquérito, porque não teve todo o princípio exigido para a instauração de um inquérito, ele é ilegal, ele é esquisito e está se agigantando, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou uma situação que não pode ser cumprida, ele não manda no mundo. E trata, sim, de uma censura, isto é, uma censura, ou seja, antes do fato acontecer, o ministro Alexandre de Moraes está impedindo a divulgação. Isto é o que se chama de censura. Eu me lembro, lá em 2011, o então senador Pedro Simon, do MDB, e ele fazia questão de dizer MDB, do Rio Grande do Sul, pediu a saída de Antônio Palocci do Ministério da Fazenda. E ele dizia: saia, ministro, antes que seja criada uma CPI, o senhor está prejudicando o seu partido e o próprio MDB, que era aliado do PT naquela oportunidade. Por que o senador Pedro Simon fez isso? Ele falou em nome da experiência e sabe exatamente quando alguém se transforma em um zumbi na organização pública. Esta é a realidade. Por que eu estou lembrando disso? Para dizer ao ministro Alexandre de Moraes: o senhor vai perder essa parada. Não há como mais impedir uma comunicação tão forte como a comunicação de internet, através das plataformas de rede social. Isso não existe, não há como calar. Cria-se um novo perfil e continua com o conteúdo. E os seguidores migram no dia seguinte ou no minuto seguinte. É impossível. Até os regimes mais totalitários, mais fechados, encontram ali dificuldades pesadas para fazer calar uma mídia social. Isso não existe. Eu, no entanto, venho falando, e de uma forma até isolada, de que hoje as mídias sociais são, na verdade, veículos de comunicação. Sejam bem-vindos, produtores de conteúdo, com divulgação de informação, mas há que se ter responsabilidade. As rádios do Brasil, as TVs, não abrem ali microfone para quem quiser falar o que quiser de quem quiser. Não é assim. Há um controle da própria empresa sobre conteúdo e sobre qualidade, como o próprio Facebook e o Instagram fizeram ao deletar alguns perfis, né? Isto é detestável, isto é questionável. Acho que, por ser uma empresa privada, ela tem responsabilidades, mas é uma empresa fechada, ela pode tirar, né? E correr o risco de uma outra plataforma criar um conteúdo parecido e tomar os seus clientes. Então, ela pode fazer esse controle, mas a justiça fazer um controle de um veículo de comunicação é censura. Essas plataformas hoje são veículos de comunicação. Então, eu acho o seguinte, que ele vai perder a parada, não há como censurar hoje em dia, as plataformas se multiplicam, mudam de país, né? E tentar ser o corregedor do mundo é uma jogada arriscada demais e vai perder. E aí, Augusto? Olha, eu tenho uma dificuldade crescente para tratar com seriedade esta palhaçada, né? Já se transformou numa palhaçada. Eu dizia há 2, 3 dias aqui que a revista Veja, num determinado momento, eu trabalhava como redator-chefe, adotou um critério muito bom para
adicionou aos critérios usados para a seleção dos contratados, que era o seguinte: a gente via o que aconteceria se esse sujeito chegasse a uma roda de conversa. A conversa ia melhorar ou piorar? Se piorasse, é melhor deixar fora e a gente não contratava. Eu pergunto, a chegada, nós estamos conversando aqui agora, a chegada do Alexandre de Moraes ou do Toffoli vai melhorar a conversa? Não vai. Não vai. Vai ficar mais chata, né? Vai tratar de maluquices, vamos ouvir besteiras demais, etc. Então, é bom ter longe. Infelizmente, eles ocupam cargos que os mantêm próximos e nós temos de comentar. Um outro critério que eu adotei num jornal que eu dirigi para contratar pessoas era o seguinte: o sujeito que se leva muito a sério não tinha vaga. Um cara que não sabe se tratar com ironia, reconhecer que fez bobagens, né, que não consegue se tratar com a graça, né, que a gente deve olhar os defeitos que a gente tem, né, fazemos bobagens, frequentemente erramos. Se nós não nos olharmos como pessoas, digamos, normais, seres humanos, a gente começar a achar que é um outro tipo, né, de ser humano, não vai dar certo. E o que está cada vez mais claro é o seguinte: o Supremo, que só faz bobagens, mas é uma atrás da outra, ele se leva a sério. A turma do Supremo, ele está fazendo isso aí com convicção. Eles se acham mesmo superjuízes. Não é normal o que eles estão fazendo, é uma forma de loucura. É uma forma de loucura. Vamos lá. O Alexandre de Moraes, é um advogado que escreve livros que são mais bem escritos do que seria transcrição de alguma fala dele, não sabe falar, fala mal para burro. O Alexandre de Moraes, ele se apresenta seriamente como alguém que pode se encarregar de decidir o que é verdadeiro ou falso no mundo. No mundo. Ele está tentando proibir coisas no exterior. Então, ele sabe o que é verdade e o que não é, e ele sabe o que deve ser divulgado em qualquer idioma ou não. Quem pensa assim não é normal, não. Tem alguma forma de lesão mental aí que precisa de atenção. Aí me aparece numa entrevista em companhia de jornalistas que fingiram acreditar naquilo que ele dizia, fingiram levar a sério, porque alguma gargalhada deveria ter interrompido a exposição. Me aparece o nosso Dias Toffoli dizendo seriamente que o papel do Supremo Tribunal Federal é editar o Brasil. Então, o que ele acha que faz um editor? Vamos aqui resumir o que fazemos, né, os editores. Se você é editor de Brasil, você seleciona as notícias ligadas ao país, verifica quais são em companhia de outros jornalistas, verifica quais são as mais importantes notícias, faz uma gradação, a hierarquização da notícia que é mais importante, merece mais espaço, tal, apura a notícia para ver se é verdadeira e publica. E, eventualmente, publica uma opinião sobre aquilo. Só. Quem decide o resto é o leitor. Para o Dias Toffoli, ele não entende nada de direito, porque levou bomba 2 vezes no concurso aí para ingressar na magistratura. De jornalismo entende menos ainda. Editar o país é mais ou menos o seguinte: você recebe as notícias, fala, não, essa não é boa. Isso aqui não ajuda o país, então tá fora. Essa aqui merece destaque, porque deixa o país melhor. Editar o país para ele é melhorar o Brasil recorrendo a falsidades. Tal. Ele usa, em favor da argumentação, o seguinte: existe censura prévia em toda a redação
Tanto que o dono do jornal, digamos, ou o editor, como ele fala, chega e fala, não, essa notícia aqui precisa ser apurada direito e não pode sair. Sim, é o que fazemos todo dia. Não vamos tratar aqui de alguma coisa que pode ser falsa, nós não tratamos. Mas isso não é mudar a realidade, e muito menos censura prévia, é respeito ao leitor. Você não pode publicar o que pode ser falso. Você tem que ser ético. Então, ele se vê como integrante de uma corte que pode melhorar o país com o que é publicado e o que não é. Quer dizer, é censura mesmo. E a censura mais idiota, a forma de censura mais idiota que eu já vi. Então, eu só queria concluir dizendo o seguinte, figura num asteriscos, né? Nos asteriscos do livro de história, o período, foram poucos meses, semanas, em que o Brasil foi governado por 3 ministros militares, entre a doença, que teve um derrame, do presidente Costa e Silva, isso em 69, e a posse do general Médici, escolhido pelos generais que estavam no poder. Esses 3 ministros militares passaram para a história com o nome de os 3 patetas. A expressão foi cunhada pelo deputado Ulisses Guimarães. Pois bem, o Supremo tem 11. Né? Pelo menos meia dúzia já justifica o confisco desse asterisco reservado aos 3 patetas, porque eles são os bobos da corte, né? Tem pelo menos meia dúzia lá que já tem que ser tratada como bobo da corte. Um bobo da corte é o Dias Toffoli. Outro bobo da corte é o Alexandre de Moraes. Isso que eles estão tentando não vai dar em nada, por quê? Porque é absolutamente ridículo e só pode vir de cabeças com problemas.